Olá, amados de meu Pai Celestial, que alegria estar de novo aqui em contato com você através deste programa. O nosso objetivo, você sabe, é sempre anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, o Deus que se encarna, que se faz gente, que habitou entre nós, o Emmanuel, e que por graça pode habitar em nós. E você pode ser um aliado nosso. Aí vão aparecer os links e endereços na tela da sua TV. Acesse nosso canal no YouTube, PIB Londrina 1, e no Facebook, facebook.com/programa Café e Fé. Nós nós contamos com a sua participação, sua oração, sua divulgação, sua colaboração, para que esse programa se mantenha e seja disseminado para um público cada vez maior. Oramos para que Deus o use e nos use para a glória dele. Nós vamos dar uma paradinha e já já a gente volta. Hoje nós gostaríamos de trabalhar um pouco essa ideia de desconstrução da minha religião. É um projeto da graça de Deus para nos tratando da nossa desconstrução daquilo que é religião. Há muito tempo eu fui pregar numa igreja em Minas Gerais, que não havia reunião na parte da manhã no domingo, só à noite. E como eu estava livre, eu achei que deveria visitar alguma igreja ali por perto, e ali perto do hotel talvez tivesse alguma igreja que eu pudesse visitar. Isso é coisa própria de pastor. Eu tomei informações e me dirigi a uma que ficava bem próxima do hotel. E era um culto bem tradicional. A membresia era composta de gente com alto índice de reumatismo, uma turma de meia idade para cima, com os cabelos prateados. E eu me vi bem à vontade diante daquela plateia, que correspondia aos meus sintomas. Tinham as mesmas artroses e artrites, e parecia que eu estava no meu ambiente. Procurei seguir a fluência da cerimônia, fiquei ali observando tudo e seguindo, mas foi logo eu vi que eu era um ET naquele auditório. As coisas não batiam.
Havia religião demais para o meu gosto de religioso em desconstrução. Durante 30 anos da minha vida, eu vivi como um religioso contumaz, como um viciado em religião. Depois o Senhor teve misericórdia de mim e me revelou o Evangelho da graça de Deus, das insondáveis riquezas de Cristo. E de lá para cá eu tenho passado por um processo de demolição desse histórico religioso. Eu venho sendo desconstruído da religiosidade há alguns anos. Mas ainda existe muito lixo religioso na minha alma. Existem muitas camadas, é como se fosse uma questão de arqueologia, um exame de um sítio arqueológico. Existem aqueles téus, aquelas camadas de religião. A religião é aquilo que o ser humano faz para tentar ser aceito diante de Deus. O líquido da religião é o suor. A gente se esforça, tenta fazer alguma coisa para ser aceito diante de Deus, e é muito forte. Você vai encontrar essa diferença da religião e do Evangelho nos dois filhos de Adão. Caim é o modelo religioso e Abel é o modelo do Evangelho. Quando você faz a religião centralizada nos esforços, no mérito do ser humano, ela requer uma espécie de compensação, e o culto normalmente está voltado para o homem, e para a congregação é que fica a ênfase. Naquele culto estava completamente voltado assim para o homem. A congregação se autoexaltava, e era uma reunião bem para a plateia. Era tudo muito ordeiro e decente, porém a meritocracia tomava conta de todos os expedientes. Era a plateia que estava sendo adorada, não era o cordeiro. Havia mudado o foco. É como se fosse antes era para Deus, agora é para o homem. Cristo, o Filho de Deus, ele foi até mencionado, mas foi mencionado de passagem. Contudo, o que ficava patente era o ser humano. Não o Filho do homem, não Jesus, mas os crentes. Era para eles que estava acontecendo aquela reunião. E foi uma hora difícil de passar. Parecia mais um teatro do que uma igreja, mas um teatro de baixa qualidade para ser teatro. Era uma coisa assim de entretenimento, mas era coisa meio caseira, não havia muito preparo. Vaidade. Vaidade de vaidade. Tudo era vaidade. Alguém disse que todos os esforços dos ministros, dos crentes, todos esses esforços serão vaidade, ou pior do que vaidade, se não tiverem unção. E ali, a gente pode dizer assim, unção de um lado do outro, mas ali não havia unção do Senhor, era simplesmente um espetáculo voltado para o entretenimento, não para a adoração.
O orgulho diz que eu sou o melhor do que todos. A vaidade sustenta o meu orgulho e quer que todos vejam que eu, na verdade, sou o melhor mesmo. O orgulhoso, ele se basta e ele diz, não, eu sou melhor. Mas o vaidoso diz assim, não, eu sou melhor, mas eu quero que todo mundo saiba. A diferença do orgulho para a vaidade é que o orgulhoso, ele se basta, ele não está preocupado com a opinião alheia. Ele é orgulhoso e é orgulhoso. Mas o vaidoso é orgulhoso que sustenta, que quer que os outros o reconheçam como o tal. O dirigente daquela reunião disse, vamos ouvir agora um número especial para o nosso deleite espiritual. Que coisa mais estranha. Vamos ouvir agora uma música, um número especial para o nosso deleite espiritual. Aí um coral levanta para cantar e então eu comecei a fazer umas perguntas. Então nada aqui até agora foi especial? Só agora que vem uma música especial, um número especial? Porque o especial é para o nosso deleite. O que significa esse deleite? O que significa esse enlevo pessoal? Significa que tudo está voltado para mim, para o meu modo de ser? Isto me causava muita estranheza. E eu fiquei perguntando, onde nós estamos nutrindo a nossa alma? Nós estamos olhando para Deus ou estamos olhando para nós e a nossa satisfação? O que está por trás dessa linguagem e dessa cultura? Eu fui longe enquanto ouvi a letra daquele hino que eu conhecia bem, mas que tropeçava na boa teologia da graça. A letra dizia assim, o caminho é longo e mau, nossos pés feridos estão. Ainda é longe Canaã, ainda é longe Canaã. Quantas vezes tem faltado o nosso leite e o nosso pão? Eita, que coisa mais estranha. Que letra mais estranha. Por quê? A Bíblia não diz isto. A Bíblia conta que essa estrada para Canaã, os pés nunca se incharam. As sandálias nunca se desgastaram. E nunca faltou pão. Nunca faltou comida. De onde vem isto? De onde vem essa lamúria? O caminho é longo e mau. Quem anda com Deus, ainda que viva num mundo caído e turbulento, que no mundo nós temos tribulações, nós temos bom ânimo. Jesus disse, no mundo vocês vão ter tribulações, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E como é que eu vou agora pensar que o caminho é longo e mau e meus pés feridos estão, negando o que a palavra de Deus está dizendo? Isto é uma contradição. Os pés não se incharam, as sandálias não se desgastaram e o maná era todo dia o pão do céu. De onde vem essa poesia? O que ela quer explorar? O que ela quer mexer com a gente aqui?
Esse é um ponto que eu quero tocar agora um pouquinho com você. Eu vou dar uma paradinha aqui e já já eu volto para a gente conversar um pouco sobre isso. Vamos lá, como eu estava falando antes, de onde vem essa poesia? Por que essa tendência de chamar a atenção? O que está por trás de tudo isso? A religião faz do prazer do Evangelho uma lamentação. Eu preciso valorizar-me para eu ser visto. Eu preciso de bastante forma para chamar a atenção. Eu faço-me de vítima no processo, chamando a atenção para a minha vida. E nunca me vejo como membro da vítima do Calvário, como um crucificado com Cristo. Eu fico me lamuriando, lastimando, lamentando. O caminho é longo e mau, nossos pés feridos estão. Ficamos aí reclamando, como se Deus não tivesse cuidado daquele povo todo aquele tempo e não estivesse cuidando das nossas vidas. Eu tenho uma grande e irrefreável necessidade de autoestimar, de me autoestimar. Por isso eu uso o meu sofrimento como preço a pagar e minha renúncia como moeda de troca. Eu vejo muito isto por aí. Nós temos que pagar o preço. Pagar que preço? O preço já foi pago. Nós temos que renunciar ao quê? Estou renunciando um mundo caído por uma eternidade. Eu estou renunciando uma coisa que é perecível por aquilo que é eterno. Eu estou renunciando uma xícara por um reino. Que coisa é esta? Que adoecimento é este que nós temos dado ao nossa valorização, essa autoestima adoecida? O ego é terrível nestas coisas terrenas. Eu sei que a vida cristã não é piquenique, não é convescote. Todavia o caminho não é longo e mau. O caminho é Cristo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. É Cristo. E viver com Cristo
é extraordinário. Há um cântico que eu gosto muito que ele diz que eu não estou preocupado em ir para o céu ou ficar aqui, porque em qualquer lugar Cristo é céu para mim. Eu chego até ao absurdo de dizer, se eu for para o inferno com Cristo, eu não me preocupo, porque Ele vai transformar o inferno em céu. Isso é uma figura de linguagem. A luta contra o gigante não foi vencida por Davi, mas foi vencida pelo Senhor dos Exércitos. Não foi a habilidade ou a competência de Davi, ainda que tivesse em jogo isto, ele era um experto jogador de funda, mas foi o Senhor quem venceu. E não somos nós que sustentamos a nossa caminhada, mas o Cristo que vive em nós. Cristo vive em mim. A vida de Cristo em mim é a minha vida espiritual. Meus queridos, uma vitória dentro de nós é 1000 vezes mais gloriosa do que qualquer vitória fora de nós. A maior vitória do cristianismo não é do lado de fora, é do lado de dentro. Não é vencer as circunstâncias, é vencer este ego soberbo que não se contenta, que está sempre reclamando e criticando. A morte do ego com Cristo é a súmula da real experiência da fé evangélica. É o essência, é o sumo. A morte do ego com Cristo é o que nos liberta das nossas exigências e das nossas atitudes de não conseguir ser adequado. O grande vencedor é aquele que depende da suficiência de Cristo para desfrutar a sua vitória. Não se trata de algo que eu faço, mas daquilo que foi feito. Eu vou agora simplesmente receber os efeitos soberanos da graça de Deus. Eu preciso desta obra profunda de Deus. Tem muita gente que quer viver o cristianismo na base do seu esforço, mas o cristianismo é Cristo vivendo em nós. Se você compreender isto, você terá compreendido o significado real do que significa desconstruir a sua religiosidade para você viver no Evangelho da graça de Deus. Essa palavra Evangelho, ela não aparece no Velho Testamento, mas a semente está lá. Ela é uma palavra do Novo Testamento. E ela está ligada à boa notícia. O que é evangelho? Evangelion é a boa notícia. Que notícia boa é esta? Os anjos, quando anunciaram a chegada de Jesus na terra, eles chegaram anunciando, dizendo assim: glória a Deus nas alturas e paz na terra, entre os homens a quem Ele quer bem. É que hoje, na cidade de Davi, o que é isto?
nasceu o Salvador, que é Cristo, Senhor. E isto vos será por sinal. Vocês vão encontrar uma criança enrolada em coeiros e deitada numa manjedoura. Isto será a boa notícia, as boas novas. O Evangelho se encarnou e veio libertar a humanidade da encarnação de querer ser Deus. E veio nos tirar da tirania do nosso ego. O Evangelho é Deus realizando por meio de Cristo, em nós e através de nós, a libertação do nosso sufoco de querer viver na base da nossa própria força. O apóstolo Paulo diz assim: porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus e depois dos gregos. Este poder de Deus tem a ver com você e comigo. Esse nosso ego precisa ser destronado. Sem que a vida de Cristo se manifeste em nós, nós vamos viver na base do nosso próprio esforço. Como eu disse no início, os dois filhos de Adão, Caim e Abel, eles representam o que é a religião e o que é o Evangelho. No livro de Gênesis, do capítulo 4, nós temos aí esta característica. Abel e Caim são dois modelos. O Caim é uma aquisição, o Abel é uma dádiva. A religião, ela trabalha com aquisições, o Evangelho com os dons, com a dádiva de Deus. O Caim trouxe uma oferta do fruto da terra. O Abel trouxe uma oferta das primícias dos seus rebanhos. O fruto da terra era conquistado pelo trabalho, pelo esforço. As primícias do rebanho, ele não teve que trabalhar para o rebanho produzir. Não foi um trabalho dele. E aqui está a realidade. A religião é um trabalho da pessoa para merecer diante de Deus, enquanto que o Evangelho é uma dádiva. Como eu disse inicialmente, a religião trabalha com o suor e o Evangelho com o sangue, com a morte. Você e eu precisamos morrer para que Cristo venha viver a sua vida em nós. Esta é a grande diferença entre uma coisa e outra. Você não busque a sua autoestima, receba a estima do alto. Jesus morreu a sua morte, ressuscitou para que você experimente a vida dele em você. Esta é a minha oração, pedindo que Deus lhe revele e lhe dê essa certeza, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Voltamos a nos encontrar, se assim o Senhor permitir, no próximo programa. Até lá!